Que privilégio. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer que o pastor Humberto fez. Atrai o poder de Deus. A nossa vida, a nossa existência, o nosso foco está no nome de Jesus. Glorificá-lo é a razão do nosso viver. Privilégio estar aqui, essa oportunidade de rever pastores queridos, Carlos Júnior, Ricardo, Tarcísio, e uma multidão de gente amando a Deus. Então, eu estou extremamente emocionado e tocado por Deus para falar sobre o Espírito de Deus e a missão. Diga quem está do seu lado, o Espírito e a missão. Diga, não há como fazer qualquer coisa sem intimidade com o Espírito Santo. Levante as mãos. Meu Deus, Pai amado, querido, bendito, conforme teu nome já foi exaltado nesse lugar, eu invoco a presença extraordinária do teu Espírito Santo. A liberdade que Paulo diz há no Espírito. A comoção do Espírito, o mover do Espírito, os dons do Espírito. Aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, enquanto um mensageiro, por ele ungido, anuncia a grandeza do teu nome. Seja teu nome, Jesus, glorificado, exaltado, nos que me ouvem aqui presente, nos que estão pela internet, aqueles que vão ouvir a mensagem poderosa da tua palavra, segundo o mover do teu Espírito. Sejam tocados por ti, levantados, curados, salvos, reanimados, para que teu nome seja exaltado, porque tu és o Senhor absoluto da nossa vida. Aleluia! Quem concorda com isso? Meu Deus, você pode se sentar, contar com a mídia aqui, revista e atualizada. Jeremias 29, 11. Alguém conhece esse versículo? Acho que pastor Humberto conhece. Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quem está dizendo? O Senhor. Deus tem a prerrogativa de falar. Se ele não falar, nada acontece, nada se move, nada na terra se estabelece. Mas quando ele fala e alguém ouve a sua voz e a ele responde, ele faz. As 3 colunas da pedagogia de Deus, do grande instrutor do universo. Diga, Deus fala, eu obedeço. E ele faz. É impossível Deus não realizar quando nós ouvimos a sua voz. E o primeiro preceito que eu quero que você anote, e nós vamos tocar em alguns versículos, e eu creio que Deus está movendo o nosso coração nessa geração, seja a nossa mais um pouco antiga, seja os jovens que têm sido atraídos para esse lugar de uma forma sobrenatural. Essa geração está correndo uma carreira gloriosa, santa, está correndo uma carreira rumo a ser a imagem do Deus vivo na terra, a imagem do próprio Filho de Deus. O grande avivamento desses últimos dias é sermos tornados cada vez mais a imagem de Cristo. Jesus se movia no poder e no caráter. Jesus não
particularizava o poder e o caráter. Não, ele se movia no caráter de Deus, ele se movia no poder de Deus. Todos que tiveram contato com ele sabiam, Deus está com esse homem. Então, para a gente começar, a intimidade precede a missão. Diga, a intimidade precede a missão. Eu sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Todos os pensamentos do coração de Deus sempre são bons. Em Deus não há miséria. Em Deus não há falta. Em Deus não há nenhuma carência. Ele é o Deus de toda visão, de toda proteção, de toda provisão. E no caminho daquilo que Ele te chamou, 3 coisas operam. Diga, Deus me dá visão. Visão é clareza, querido. É saber o que está fazendo. Querido, não estamos aqui aleatoriamente reunidos. Foi Deus quem nos reuniu. E essa história começou no seu coração na eternidade. Paulo em Efésios 1, versículo 11 e 12, diz que o Deus que faz tudo acontecer, nos fez para sermos o louvor da sua glória. Em Mateus 16, 18, Jesus anuncia a fundação da sua eclésia. Literalmente, aqueles que são chamados para fora, mas antes de irem para fora, se reúnem com Ele, estão com Ele, recebem dEle, bebem dEle, se alimentam dEle. Ele anuncia, é a minha igreja, diga, a igreja é dEle. Estamos num lugar seguro. Deus levanta mensageiros, sim. Levanta pastor Humberto, Cristiane, pastor Carlos Júnior, Ricardo, Tarcísio, você. Ele levanta mensageiros, mas é Ele conduzindo, é Ele alimentando, é Ele renovando, é Ele dando visão. Visão é clareza, querido. Você chega num rio límpido e você vê até a cor do peixe. O que ele está fazendo, diga, revelação. Pertence à visão de Deus. Com a visão de Deus não andamos perdidos, andamos seguros. A segunda coisa é que Deus, no caminho do chamado, nos protege. E às vezes nos protege de nós mesmos, da nossa alma, da nossa incapacidade de compreender a grandeza de quem Ele é ainda. Por isso Ele nos deu o seu Espírito. E a terceira coisa é que no caminho do chamado Ele nos provê. Diga, visão, proteção e provisão são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Diga, esse é o pensamento de Deus ao meu respeito. Visão, proteção e provisão. Quando nós olhamos o Antigo Testamento anunciando que Deus habitaria no coração do homem, não temos tempo para falar da grandeza da história das Escrituras. Como Deus, o grande instrutor do universo, tira um hebreu do deserto e comunica a ele os 5 primeiros livros das Escrituras, nos comunicando a pedagogia da criação, da oferta pelo pecado, da prosperidade, da obediência, que é em Deus que nós somos suficientemente providos. Diga, eu estou provido nele. O que o Espírito Santo quer nos comunicar nessa manhã, primeiro, é exatamente de onde vem a visão, de onde vem a tarefa, de onde está localizado o nosso coração. Jesus disse, se estiverem os seus corações em mim, vocês pedirão tudo o que quiserem e será feito. Diga, tudo que na intimidade com Deus eu pedi,
segundo sua vontade, Ele fará. Ele dará. Deus não está retido na sua mão não está encolhida. Ele está com sua mão de poder sobre o seu ministério, sobre esse ministério, sobre a sua igreja, para liberar tudo aquilo que Ele determinou na eternidade para nós. São grandes coisas. Ele diz ao profeta: me busque a coisas ocultas, eu sou o Deus de toda sabedoria, me busque, grandes coisas serão reveladas. Grandes coisas eu tenho para você. Quando olhamos para textos como Ezequiel, capítulo 36, 26, 27, os profetas anunciavam a história da nossa caminhada com Deus. Eles já anunciavam: haverá um povo que terá Deus morando neles. Eles serão a habitação do Espírito. Eles tinham a experiência do Espírito sobre eles. A unção maravilhosa sobre os reis, sacerdotes, profetas. Mas eles anunciavam: não é ainda a plenitude, não. É só o começo. A plenitude vai ser meu Espírito, pessoalmente instruindo vocês, erguendo vocês, renovando vocês. Ezequiel, então, 36, 26, 27, revista atualizada. Você pode colocar aí. Ele diz: eu darei a vocês um coração novo. Diga o novo nascimento. Nascer do Espírito, um homem morto espiritualmente, sem entendimento de Deus, tateando nas trevas, agora teria a visão do céu. Agora teria o próprio Espírito de Deus habitando neles. Ele diz: porei dentro de vocês, porei dentro de vocês. Quem tem o Espírito Santo habitando em seu coração? Diga: já está realizado. Eu porei, isso é uma palavra profética. Porei dentro de vocês o meu Espírito. Eu darei a vocês não mais um coração de pedra, não mais falta de entendimento, falta de visão, sem compreensão de quem eu sou. Não, vocês me conhecerão. Vocês saberão quem eu sou, para onde eu estou enviando vocês. Vocês saberão o que fazer, como realizar, porque eu darei pelo meu Espírito sabedoria. Quando Isaías, capítulo 11, versículo 1, vai falar das virtudes do Espírito Santo, ele nos comunica a grandeza do que é ter o Espírito Santo dentro de nós. Ele diz em Isaías capítulo 11, versículo 1, do trono de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Ele está falando de Jesus, ele está falando do Messias, e ele diz, versículo 2, vai repousar sobre ele o Espírito do Senhor. Diga: o Espírito do Senhor. Então ele começa a dizer: o Espírito de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de dar resposta a perguntas. Ele diz: o Espírito de sabedoria estará sobre ele. E diz mais: de entendimento, entender Deus claramente, na mente, na razão. E ele diz: o Espírito de conselho. O Espírito de conselho. Quantas vezes nós precisamos de conselho? Ele diz: haverá um Espírito de conselho sobre ele. Ele será o grande conselheiro, maravilhoso conselheiro, porque se moverá no Espírito. Deixa eu te dizer,
Quem é a habitação do Espírito Santo já possui a capacidade de responder perguntas que o mundo não compreende. Quem é a habitação do Espírito Santo recebe sabedoria para caminhar, para executar, para realizar, porque sem a sabedoria de Deus, nada de fato tem triunfo, mas cheios do Espírito de sabedoria, que vem do Espírito Santo que habita em nós, nós saberemos como enfrentar desafios no mundo em caos. Nós seremos iluminados e iluminaremos o ambiente do nosso trabalho, o ambiente do colégio, da faculdade, o ambiente do teu ministério, porque a sabedoria de Deus atrairá pessoas para que você seja o mensageiro de Deus, não só para você, mas para elas. Um sinalizador de bênção. Um homem e uma mulher que sinaliza respostas. O espírito de sabedoria. Ainda lá, querido da mídia, o espírito de conselho e fortaleza. No mundo onde nós observamos palavras de fraqueza, não sabemos para onde estamos. Os governos, os príncipes desse mundo denotam fraqueza. Eles usam de armas do bélico porque não tem força nas palavras. Mas, querido, a igreja recebe de Deus espírito de fortaleza. A igreja diz: sou forte nele. A igreja possui a força de Deus pelo seu Espírito, que rompe situações. E eu digo, aos 65 anos de idade, quase 32 anos de evangelho, ai de mim, se fosse confiar nas minhas forças naturais, eu já estava morto. Eu estou aqui de pé, você está aí de pé, enfrentando desafios, enfrentando um mundo que quer perverter a sociedade e a família, porque a fortaleza do Espírito habita em nós. Diga: eu sou forte nele. Então eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Nunca mais diga que você é fraco, nunca mais diga que não pode, nunca mais diga não consigo. Substitua isso pela palavra que o Espírito Santo está comunicando nesse púlpito durante anos e continuará comunicando. O Espírito Santo não se move pelos desafios, pelas circunstâncias, pelas carências. Eu disse ao pastor Carlos Júnior, eu estive no sertão, pense no lugar onde todas as carências estão reunidas te esperando. Mas o Espírito Santo não está se movendo no sertão, não está se movendo aqui, não está se movendo em lugar nenhum por causa da carência. Ele está se movendo porque ama vidas. Porque Deus determinou, o homem foi feito para glorificá-lo, para exaltá-lo, e é isso que nós estamos fazendo aqui. A intimidade precede a missão, o espírito de fortaleza, o espírito de conselho, e por último ele diz, o espírito de temor, reverência. Enquanto cantava aquele hino extraordinário, que não só o pastor Carlos Júnior, mas eu me debruço em lágrimas. E todas as vezes que me lembro que desagradei a Deus em algum momento, pastor Humberto, eu me lembro como eu fui tolo. Como eu poderia imaginar que podia esconder aquilo de Deus? Mas ao me arrepender, eu obtive graça.
A questão não está em você falhar. A questão está no seu coração para reconhecer e buscar a fonte que te renova. Existe uma fonte nessa manhã que te renova, e ela não está em homens, em circunstâncias, em contas bancárias. A fonte que nos renova está no Espírito de Deus. Por isso que esse grande mover de oração está tocando a igreja dos últimos dias. Por quê? Porque o Espírito nos conduz à face de Cristo. Quem quer ver a face de Cristo? Nós veremos a sua face. Nós veremos a sua face. Sim, somos comedores de macaxeira com carne de sol. Sim, vamos ao banheiro. Sim, choramos. Sim, às vezes temos medo. Mas o Espírito da glória de Deus habita em nós. Nós somos fortes nele, corajosos nele, intrépidos nele. E agora eu acrescento o ingrediente que vai fazer você conservar a sua vida. Nós somos humildes nele. Se mover no poder, mas esquecer a virtude da humildade, é ser um tolo enquanto prega ou enquanto faz qualquer coisa para Deus. Não é à toa que Jesus parou os meninos barbudos, barbados, para lavar os pés deles. Não é à toa que Jesus disse, eu sou o exemplo. Não é à toa que ele diz, lá no texto de João 13:3, Jesus sabia de onde viera a sua natureza. Você precisa saber que você tem uma natureza divina. Você não foi feito para andar no natural. Você foi feito para coisas extraordinárias. E aí, pastor Ricardo, chegou o tempo da gente mergulhar muito mais no sobrenatural do que jamais mergulhamos. Parece-me que a gente está com as águas ainda no quadril, quando o profeta chama para o nado, o mergulho total. Quem está animado em Deus aqui? Então, quando nós entendemos a grandeza do que nós possuímos, nós vamos entender Marcos 3, 13 e 14. Jesus sobe ao monte e está ali o momento em que ele vai transferir a missão, onde ele vai dar uma tarefa singular a mensageiros dele, do mesmo jeito que está fazendo nos dias de hoje. Porque é Ele que concede dons, é Ele que concede talentos, é Ele que unge pelo poder do Espírito Santo. Quem crê nisso? Nós não estamos fazendo isso porque nos intrometemos a fazer. Nós não estamos entregando porque não tínhamos nada para fazer na nossa vida. Nós estamos aqui com um propósito, com uma finalidade: o alcance do mundo para Cristo. Vidas estão perecendo lá fora e esse templo é pequeno demais para isso. As tendas vão se alargar. Estão chegando multidões. Eu creio nesses dias não haverão templos que suportem a quantidade de pessoas que com fome e sede de Deus vão procurar aqueles que Deus ungiu para ministrar a sua palavra e trazer entendimento pelo poder do Espírito Santo. Quem está feliz? Marcos 3, 13 e 14, Jesus sobe ao monte e ele chama aqueles que ele quis. A palavra chamar vem de kaléu do grego, aquele que convoca, e convoca como um general convoca um exército. Sabe como um general convoca um exército? Dando a eles ferramentas de armas e treinamento. Nenhum general coloca um exército no campo de batalha despreparado. Jesus não faria isso com a sua igreja. Ele nos municiou com todas as ferramentas espirituais para vencermos o diabo e também vencermos
a nossa carne. Quando Marcos 3,13 diz que Ele quis, eu fico apaixonado por isso. Diga, Ele me desejou. Ele desejou a nossa vida, querido. Foi Ele que anelou estarmos aqui. Ele nos via na eternidade aqui reunidos, todos nos movendo para a sua glória. Quem está feliz? O texto diz que Ele nos quis e eles foram para junto dele. Diga, a intimidade precede a missão. Eles foram para junto dele. E no versículo 14 anuncia: então ele designou 12 para estarem com ele. Novamente, ele ia liberar uma unção. Os primeiros mensageiros seriam enviados de milhares e milhares, que ele enviaria até o fim dos tempos e a sua vinda. Mas ali era o início da igreja. Então ele disse: venham, venham, venham para junto de mim. Eu tenho muita coisa ainda para ensinar a meu respeito, porque vocês vão me representar, vocês vão se mover em mim. O mundo saberá que eu estou em vocês, não só pelo poder que verão, os milagres que verão, os dons de cura e o poder do Espírito, mas pelo caráter amoroso, bondoso. A virtude do Espírito estará com vocês. Então Jesus disse: venham para junto de mim. Pausa para a experiência. Deus fala com cada um. Se comunicou com o pastor Humberto, com o pastor Carlos Júnior, com você, comigo. De maneiras diferentes. Mas Deus é aquele que fala ao coração do homem. É no íntimo do coração que Ele nos comunica sua vontade. Vendo o programa de televisão, provavelmente Jimmy Swaggart, pastor Humberto, os maiores evangelistas da época. Lucas capítulo 15. Deus falou ao meu coração. Minha vida uma miséria, meu casamento quase destruído. André, meu filho, com 4, 5 anos. Em lágrimas eu subi ao meu quarto. Como em lágrimas eu estava agora. Aquele que começou a obra vai completar do mesmo jeito. Já ouvi pastor Humberto, já ouvi pastor Bud, já ouvi homens e homens, pastor Guto e tantos, e já disse isso. Volto a repetir, não é exatamente como você começa, é como você termina a carreira. Aquele que começou naquela manhã em 94 a falar ao meu coração, e eu subi, querido, eu me ajoelhei diante do Altíssimo. Não havia banda de música, não havia mais a voz de um pregador, mas o céu estava ali. Eu nem abri os olhos, eu sabia que Jesus estava ali. Havia anjos, havia, o pessoal brinca com manto. Eu sei o que é manto, porque foi um manto quente. Era um cobertor, pastor Humberto. Eu não queria, eu estava feito uma criança no útero. Já sentiu assim? Totalmente alimentado. Eu uso a frase de um filme chamado Arrebatamento. Eu toquei na própria felicidade. Eu me levantei dali, uma nova criação. Eu me levantei dali, um homem regenerado no Espírito. Eu me levantei dali, como Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer do Espírito. Meu espírito recriado agora queria ler Bíblia, ler Escritura. Eu desejava chegar numa igreja e me render ao Senhor. Na igreja presbiteriana do Pina, enquanto de joelhos nos bancos de madeira, em 95, eu clamava pelo chamado de Deus que queimava meu coração.
Lucas 24, 32 ressoou em meu espírito. Abra lá a mídia, Lucas 24, 32. Diga: a intimidade precede a missão. Qual é a experiência do Espírito com você? O que é que o Espírito Santo moveu você desde o início? Ele vai te comunicar coisas novas. Ele vai te conduzir no caminho. É Ele quem nos incendeia, porque Ele é a pessoa de Cristo, do Pai em nosso coração. Eu fico perplexo com pessoas levando essa mensagem como se fosse tão simples. Você é a habitação do Espírito Santo. Eles dizem amém, mais um retalho de pizza. Amém, o que temos de novo? Eu quero te dizer o que já é completo. Ele habita em nosso espírito. O Espírito da glória de Deus vai habitar em nós. Quem está feliz por isso? É uma novidade renovada, porque nele não há coisas velhas. Essa fonte não é de água estagnada, é de água corrente, é de água que jorra, é de água nova, puríssima, santa. E o Espírito de Deus nessa manhã vai renovar a tua vida psicológica, emocional, financeira e principalmente espiritual. O Espírito Santo que me comunicou, Lucas 24, 32, então me falou. Olha esse versículo. Eu disse: sim, Senhor. Diga: Deus fala. Deixa eu te dizer, querido, Deus permanece vivo. Ele está no trono, Ele é soberano. Ele fala ao coração dos humildes. Ele nos orienta, Ele nos instrui. Não diga que acabou, só começou. Há pessoas que necessitando de um recomeço, nova largada. Deixa eu te dizer, Ele tem todas as forças para você. Ele tem todo o poder para você. Ele tem todo o amor para você. Ele não é o homem que aponta falhas. Ele é aquele que restaura. Ele é aquele que diz: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu só queria o teu coração. Eu já tenho Ele. Então você já tem tudo de mim. Quem está feliz essa manhã? Então, eles disseram ao outro: é por isso que ardia o meu coração. É por isso que meu coração queimava. E ali naquela manhã, Deus falou o que até hoje acontece comigo. Eu estava em busca de saber a tarefa, mas Ele me falou de intimidade. No caminho daquilo que Deus te chamou para fazer, quem te queima é Ele. Estruturas evangélicas não queimam ninguém. Templos suntuosos não queimam ninguém. Gosto muito da frase de Edilson Lira: cuidado, não se apaixone pelo monumento, fique com o movimento do Espírito. Está bonito, está lindo, é Deus. Mas deixa eu te dizer, o que é isso para Deus? Nada. O Deus que restaurou um homem miserável, colocou seu Espírito dentro de você. Será que Ele pode nos levar a lugares, a casarões, a provisão, a coisas extraordinárias? Deixa eu te dizer com que eu estou maravilhado. Nunca estou maravilhado com o tamanho de igrejas. Eu nunca estou maravilhado com roupas que visto. Eu nunca estou maravilhado com ofertas que entram na minha conta. Eu estou maravilhado em Jesus. Eu volto a repetir, e o Espírito Santo de Deus não me deixa mentir. Eu estou maravilhado com Jesus, pastor Humberto. A capacidade dele fazer um homem
fraco, covarde, se tornar um valente mensageiro. A singularidade de um Deus que pega todos, trabalha com todos, levanta todos, ergue a todos, ministra a todos e conduz todos para diante da sua face. A graça de Deus não nos levará à sala de medalhas, jamais. A graça de Deus não vai te levar, querido, para o lugar onde você vai dizer: olha a quantidade de membros. Estou falando com pastores. Olha a quantidade do que entrou na salva. Olha a quantidade do ministério. Olha, a graça de Deus vai te levar diante da face do Cordeiro, onde você não pode dizer mais nada. Não há palavras a não ser glória ao teu nome. Diga glória ao nome do Senhor Jesus. Diga: eu estou vivo por causa dele. Ele me deu o seu Espírito, junto dele, permanentemente nele. E o que Paulo diz sobre o ministério do Espírito, hein? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Abra lá a mídia. Você está feliz? Como disse o pastor Humberto numa manhã, ele me chamou numa dessas manhãs que eu vim. Ele me chamou com esse jeito amoroso, mas forte. Ele disse assim: Ricardo, tem um detalhe, viu? Lembre-se que você não vai poder pregar a sua vida em 50 minutos. É porque ele me conhecia e sabe que eu falo muito. Diga: o Espírito de Deus tem a medida certa para cada momento. O Espírito Santo de Deus tem a medida certa para esse momento em que a sua igreja está vivendo em Zona Norte. O que está no coração dos ministros, os projetos, as coisas que Deus preparou para cada um de nós. Ele tem a medida certa. Diga: a medida certa. Um dia eu fui, pegando só esse link, eu entrei no ambiente da construção de design de interior. Os caras construíam móveis, né? Aí eu perguntei meu primo Garré, lá de São Paulo, um monte de gente trabalhando. Aí eu fui para o cara que tinha as medidas. Eu olhei e tinha um monte de número. Eu disse: o que você vê aqui? Ele disse: aqui é um guarda-roupa, aqui é um balcão. Ah, entendi tudo. Eu só enxergo números. Mas quem tem a visão e a habilidade enxerga o que está pronto. Deus tem. Aí ele disse assim para mim uma coisa importante. Tem uma coisa: a medida do guarda-roupa é a medida dele. A medida de outro dessa tábua tem que ser assim, precisa. Se errar a medida, não encaixa. Diga: Deus tem tudo na medida certa para mim. Como diz o nordestino, não se avexe. Diga: não vou me avexar. Se avexar, ficar acelerado, não, estresse, ansiedade, isso não é para nós que temos o poder do Espírito Santo. Não comemos ansiedade de manhã, nem jantamos à noite. Nós comemos a palavra, a intimidade com o Espírito Santo. Nós oramos em Espírito e o Deus de toda a glória nos dá na medida certa o caminho de cada dia. Quem está feliz? Então, quando nós olhamos para 2 Coríntios 3, 4, abra lá rapidamente. É por intermédio de Cristo que tenho confiança em Deus. Sabe o que eu estou falando aqui? A multidão aqui que vê na internet, eu tenho confiança naquele que me chamou. Eu não sou um script feito. Começo com essa palavra, no miolo dá isso. No final eu vou impactar com essa frase, que emociona, o pessoal fica feliz. Diga: o script do Espírito
é melhor do que o meu. Quem entendeu isso? Você faz coisas, querido, escreve coisas, mas, querido, na intimidade com Deus, muitas vezes, a maioria das vezes, você vai rasgar seu escrito e Deus vai te dar coisas maravilhosas para você fazer, e elas vão funcionar, porque vieram de momentos de intimidade. As coisas que estão acontecendo aqui, na minha vida e na sua vida, que triunfam, que são um sucesso, que brilham, eu sei o que aconteceu. Intimidade com o Espírito e obediência. Vou repetir: intimidade com o Espírito e obediência. E é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que nós sejamos capazes de fazer qualquer coisa, não que a nossa capacidade humana, que os nossos cursos, faça, estude, sim, isso é bom, mas confiar para realizar a tarefa, só Deus pode te dar direção, visão, proteção e provisão. Não que sejamos capazes de fazer qualquer coisa, como se isso se originasse. Não, querido, isso não se originou no cabeção do pastor Humberto. Com todo respeito. Não se originou na mente do pastor Humberto. O que está acontecendo aqui, ele jamais imaginaria, Carlos Júnior. Nós estávamos juntos em Boa Viagem, nenhum de nós imaginávamos que isso acontecesse. Isso estava no coração de Deus. O Deus que unge, o Deus que conduz. Murilo, você era um pequenininho, uma criança, cresceu, aleluia. Eu sou antigo, mas não velho. Querido, o tempo passa e Deus está dizendo para você: chega de confiar em você mesmo, morra para você mesmo, na intimidade do Espírito. A menina da mídia me pediu: pastor, qual era a frase que o senhor teria com respeito a essa tarefa, o Espírito e a missão? Escreva aí, eu vou dizer a você agora: na intimidade com o Espírito de Deus, nós seremos levados ao comprometimento com a missão. Não há ninguém que tenha intimidade com o Espírito que vá desenvolver projetos egoístas, Cristina, próprios. Hein, pastor Humberto? O cara chama atenção para ele: venha na minha igreja, é a minha igreja que salva, sou eu o cara, sou eu o profético desses últimos dias. Não, o profético está em Cristo, está no poder do Espírito Santo. Ele está se movendo em todos os lugares onde um coração se derrama na sua presença. Será que Ele está se movendo agora em você? Será que você percebe que os olhos dele penetram e transpassam você agora, e que não dá para eu me esconder de pregador, de professor de rema, ficar todo bonitinho falando do amor de Deus? Eu me lembro de Gálatas 5:25. Deixo para você. Gálatas 5:25. Paulo declara: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Numa clara visão espiritual, de que se a vida do Espírito habita em mim, se o Espírito da glória de Deus habita em mim, essa vida se manifestará na minha agenda diária. Que história é essa de ser o pregador maravilhoso e o carnal da manhã, com a esposa, com os filhos? Você toma café com um cara, nada sai de Deus, mas quando pega o microfone, performance. Diga, uma performance natural vai encantar por um tempo, mas não vai permanecer. Diga, mas a performance do Espírito,
A unção do Espírito, a visão do Espírito derramada sobre você vai te levar a permanecer, permanecer, permanecer. Aleluia. Não temos confiança em nós mesmos. Aí Paulo diz, porque Ele não nos deu o ministério da morte. Moisés tinha um ministério chamado condenação e morte, porque não tinha a vida de Deus ainda. Diga, eu tenho a vida de Deus. E uma palavra tremenda eu vejo nesse versículo, para a gente se levantar e adorar. Olha o que ele diz aqui. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Mas eu queria, 2 Coríntios 3, 6. 2 Coríntios 3, 6. Você está animado em Deus? Eu também estou. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra vai matar, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz vida. O Espírito renova as forças. O Espírito nos comunica a vida de Deus. A saudável vida de Deus, a comunhão com o Espírito e com as pessoas. Não é possível você ter experiência com o Espírito Santo e não querer se congregar, e não querer estar com pessoas. Lembro de uma frase do pastor Humberto, a comunhão dos santos. Sabe o que ela comunica? Comunica comunhão com Deus e com os homens. Você se congrega porque você comunica. Eu tenho a Deus, eu tenho a Cristo. E Ele me atrai às pessoas. Ninguém vai ficar isolado. Ninguém vai ficar sozinho. Quando tem intimidade com o Espírito, Ele nos conduz à congregação. Ao lugar onde somos diferentes, onde nos batemos, damos barroadas, né, Ricardo? Nos desentendemos, mas onde Deus nos chamou para crescermos e sermos aperfeiçoados. O Espírito de Deus nos levará a congregar, e não só a congregar, a derramar nosso coração para a tarefa que os líderes recebem, porque a visão de Deus é derramada sobre a liderança. O óleo desce sobre a cabeça e vai derramar-se até os pés. Quando o Salmo 133 anuncia isso, lá em Boa Viagem eu aprendi. Se eu respeitar um líder, eu não queria muitas vezes fazer isso não. Às vezes eu chegava brabo. Eu sei, pastor Humberto nunca fez isso. Eu chegava brabo. Deus! Eu nunca recebi autorização do Espírito para matar pastor Walter. Mate ele. Elimina logo, fica bom. Querido, você tem alguma chateação com o pastor Humberto? Ele é um comedor de macaxeira. Mas é um homem ungido. É uma liderança espiritual. Ao reconhecer isso, Deus vai tratar com você. Se incorpore ao projeto. Mergulhe no que Deus está dando. Estava conversando com o pastor Carlos Júnior. Eu quero te dizer, há coisas preparadas nesse ano para esse ministério que você nem imagina, mas estão já reveladas pelo Espírito ao coração dos líderes. Sabe o que vai acontecer com você? O óleo vai descer, o óleo vai descer, o óleo vai descer e vai tocar você. Eu sou compositor. Eu e o pastor Humberto cantamos maravilhosamente. Não hoje, não vamos fazer isso hoje não. Em outro momento. Diga, o óleo vai descer. O óleo vai descer. Diga, o azeite. A unção do Espírito que está sobre liderança trará visão para a minha vida,
para a minha casa, para o meu ministério, para o meu trabalho, não é? Eduardo. Esse canta melhor do que eu. Levante-se, igreja poderosa. Diga: o Espírito de Deus e o comprometimento com a missão. Não, você não vai como Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. No capítulo 1, é o que todo mundo quer fazer. Assim diz o Senhor: Israel está em pecado. O boi conhece, o jumento conhece, mas meu povo não me conhece. Então Isaías era um mensageiro. No capítulo 1, mas no 6, ele se depara com a glória de Deus. Ele diz: vou morrer. Então uma imagem de Cristo aparece. O anjo toca a boca dele. Em brasas vivas ele fica puro, purificado. Então Isaías passa a ver a adoração do céu. Ele diz: esse é o Deus da mensagem. Eu antes transferia a mensagem, mas não conhecia o Deus da mensagem. Intimidade vai te levar à face do Deus que te instrui. E quando você for instruir o povo de Deus, não vai ser um tolo, presunçoso, vaidoso, cheio de escrítites, querendo chamar pessoas para si. Verdadeiros ministros de Deus atraem pessoas para Cristo e somente para Cristo.